Olá, queridos amigos e amigas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Novamente estamos aqui, é a primeira vez deste ano que eu participo novamente com vocês. E agora, para comentar o Evangelho deste segundo domingo da Quaresma, ano litúrgico C. Venha comigo, vamos penetrar, juntamente com a ajuda também do Frei Alberto Matti, biblista italiano que sempre nos acompanha aos domingos, no sentido profundo do texto deste Evangelho. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: qual é o seu Messias? Isso mesmo, qual é o seu Messias? Chegamos então ao segundo domingo da Quaresma e com Jesus estamos caminhando rumo a Jerusalém, a cidade onde ele sofrerá muito, morrerá e ressuscitará. Estamos, pois, caminhando em direção à Páscoa. No domingo passado, celebramos Jesus, que uma vez assumida a missão de Salvador da humanidade, foi posto à prova, não somente por 40 dias, mas em toda a sua vida nesta terra. Contudo, obediente à vontade do Pai, expressa nas Escrituras Sagradas, venceu toda a sedução diabólica. Um pouco antes da cena que nos é proposta para este segundo domingo da Quaresma, Jesus havia feito o primeiro anúncio de sua paixão, morte e ressurreição, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 22. Em seguida, esclareceu quais eram as condições para ser seu discípulo, onde se destacou a necessidade de dar a vida pelo projeto do reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos de 23 a 27. É claro que isso causa ressentimentos, causa decepção naqueles que buscam seguir Jesus. O evangelho de hoje já é consequência disso. Comecemos lendo então o capítulo 9 de Lucas, segunda parte do versículo 28, que diz: Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a uma montanha para rezar. Eis aqui a nossa passagem deste domingo, é o capítulo 9, portanto, do evangelista Lucas. Nos evangelhos sempre são importantes as indicações de local e tempo. De fato, o evangelista escreve na primeira parte desse versículo, no versículo 28a, uns 8 dias depois dessas palavras. E aí, por que o número 8 é mencionado? É típico dos evangelistas nunca mencionar a morte de Jesus sem também dar uma indicação de sua ressurreição. O 8º dia é o dia da ressurreição de Jesus. Então Jesus, agora, mostra quais são os efeitos para a pessoa que passa pela morte. Ele havia anunciado sua morte e ressurreição. E agora ele vai dizer os efeitos disso. Não são de destruição, de aniquilação, mas de empoderamento. Jesus levou Pedro consigo. Esse discípulo é apresentado com o único apelido negativo indicando sua teimosia. Ele levou também João e Tiago. Serão os discípulos mais difíceis que Jesus levará sempre consigo, nos momentos importantes de sua vida. Olha só que coisa interessante. O evangelista escreve, abre aspas, e subiu à montanha, fecha aspas, com um artigo definido, a montanha. Não é uma montanha qualquer, mas não está também indicado que montanha se trata. O evangelista não quer indicar um lugar topográfico, mas teológico. A montanha é o lugar da esfera divina, da condição divina. Leiamos agora o versículo 29. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. É típico de Lucas, nos momentos importantes da vida de Jesus, apresentá-lo em oração. Esse versículo mostra os efeitos da morte anunciada anteriormente por Jesus. A morte não mergulha a pessoa na escuridão, mas a envolve na luz. A morte, como dissemos, não destrói a pessoa, mas libera todas as suas energias de amor e vida. Prossigamos agora lendo o versículo 30, sempre do capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Quando o evangelista usa a expressão "e eis que", ele indica algo inesperado, uma surpresa. Por que Moisés e Elias aparecem? Aliás, esses foram os personagens que no Antigo Testamento
falaram com Deus, mas, sobretudo, Moisés foi o grande legislador e Elias foi o profeta que, com zelo e também com violência, fez cumprir a lei de Moisés. Versículo 31. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. O nosso lecionário traz a palavra morte, mas em grego encontramos a palavra êxodo. Esta é uma característica típica do evangelista Lucas, usar esse termo êxodo para indicar a libertação que Jesus veio trazer. Em Jerusalém, a cidade santa, Jesus será assassinado pelos mais altos representantes de Deus, pela instituição religiosa. E ali ele fará o seu êxodo, a sua libertação. Prossigamos, primeira parte do versículo 32. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. E aqui o evangelista menciona algo incompreensível para nós. Pedro, de novo com o seu apelido negativo, e seus companheiros, agora eles não são mais companheiros de Jesus, mas seguem Pedro. Pedro e seus companheiros. É assim que o evangelista Lucas nos diz. Diante de tal revelação, o evangelista nos apresenta esses discípulos oprimidos pelo sono. Por quê? O sono significa incompreensão em relação ao que está acontecendo. Prossigamos. Versículos de 32b a 33. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, de fato, não sabia o que estava dizendo. O apelido pejorativo Pedro reaparece. É a 3ª vez. E o número 3, segundo a linguagem dos evangelistas, sempre indica o que é definitivo. Então Pedro insiste em sua teimosia. Quando Pedro dirige a palavra a Jesus, ele não o chama de mestre, como se vê aqui na tradução do lecionário. Mas o termo usado por Lucas é chefe, epistata, em grego, chefe, alguém a quem se submeter. É esta a ideia que Pedro tem de Jesus, como sendo um chefe. Por que essas tendas? Das 3 festas mais importantes que pontuavam a vida religiosa de Israel, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das tendas, esta última era a mais importante. Tão importante que não precisou ser nomeada, bastava dizer a festa. E ficou claro que era a festa das tendas. Era a festa que comemorava a libertação da escravidão egípcia e, portanto, uma semana. Ainda hoje em Israel, vive-se sob os galhos, sob as tendas. Bem, a tradição dizia que o Messias chegaria durante a festa das tendas. Em memória da antiga libertação, a nova libertação seria inaugurada. Assim, o esperado Messias, o da tradição, se manifestaria nesta festa. É por isso que Pedro pede para construir 3 tendas. Ele quer que Jesus se manifeste como Messias. E outro detalhe interessante nesse episódio. Quando há 3 personagens, geralmente o mais importante é colocado no centro, no meio. Para Pedro, o mais importante aqui não é Jesus. No centro, para Pedro, está Moisés, o legislador. Depois, Jesus, assim como Elias, ao lado, como aqueles que fazem esta lei ser praticada. Mas para Pedro, o mais importante é Moisés. Vejam só vocês. Versículo 34 do capítulo 9, vamos ler agora. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo e ao entrarem dentro da nuvem. Pedro ainda não havia concluído o seu discurso, então desceu uma nuvem que os cobriu. A nuvem no Antigo Testamento é uma imagem da presença ativa de Deus. Então Pedro e os demais discípulos fazem essa experiência de Deus. É estranha, no entanto, a reação de Pedro. Na primeira vez que ele se viu na frente de Jesus, durante a pesca milagrosa, ele pediu a Jesus que se afastasse dele,
porque era pecador. A gente lê isso em Lucas capítulo 5, versículos de 8 a 9. E, desta vez, fazendo uma experiência de Deus, tem medo de Deus. Por isso o evangelista nos faz entender quanto uma tradição religiosa, uma ideologia religiosa, pode ser um obstáculo para a compreensão do verdadeiro Deus. Prossigamos, lendo agora o versículo 35. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Por filho se entende não apenas aquele que nasceu do pai, mas aquele que se assemelha ao pai no comportamento. Então, Deus diz que ele está todo em Jesus, o eleito, e pede escutai-o, é um imperativo. Isto é, ouçam-no. Depois desaparece Moisés, desaparece Elias e é só Jesus para se escutar. É uma indicação muito preciosa que o evangelista dá à sua comunidade. Devemos ouvir a mensagem de Jesus. E o que está escrito nos textos de Moisés ou nos livros proféticos deve ser confrontado com o ensinamento de Jesus. Se estiver em harmonia com esse ensinamento, deve-se levar em conta. Senão, não será a norma de comportamento para a comunidade cristã. A norma é o que Jesus Cristo disse, fez e viveu. Prossigamos, versículo 36. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não comentaram a ninguém, ou aliás, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Esse silêncio é típico dos inimigos de Jesus. Por que eles não contam nada? Porque não estão de acordo. Continuam com uma ideia errada de Messias. Querem um Jesus segundo a lei de Moisés e segundo o zelo violento de Elias. Não aceitam Jesus sem Moisés e sem Elias. Então eles discordam de Jesus e ficam em silêncio. Portanto, o caminho da comunidade de Jesus, de compreensão de sua realidade, é ainda longo. Depois dessas belíssimas reflexões que nos proporcionou Frei Alberto Maggi, faço eu agora as minhas considerações pessoais. E começo com uma frase de Thomas Eugene, escritor norte-americano. Ele tem uma frase muito interessante e muito apropriada para esse evangelho deste domingo. Abre aspas. E se o Cristo e o Messias vierem e eles forem dois caras diferentes? Vou repetir. E se o Cristo e o Messias vierem e eles forem dois caras diferentes? Quantas coisas nos fazem perder o foco, extraviar do caminho, distrair-nos com o que não é importante. Por isso a Quaresma é um convite para adentrarmos no deserto com Jesus. Ele assim o fez no evangelho do primeiro domingo da Quaresma, penetrando no deserto da sua vivência a fim de enfrentar as seduções atraentes que se apresentaram durante toda a sua vida entre nós. No deserto nos encontramos diante do essencial, diante da sobriedade, diante da carência. Por isso não há com o que se distrair, não há o que desperdiçar. Estou me referindo a isso, a fim de chamar a atenção para a atitude de Pedro e seus companheiros no evangelho deste segundo domingo da Quaresma. O fato de possuir uma ideia bem cristalizada de Messias em sua mente faz com que Pedro e os seus companheiros tenham dificuldade em compreender. Daí o sono da ignorância. E aceitar o Messias, que é Jesus. Chegando ao ponto de colocá-lo abaixo, na realidade ao lado, de Moisés e Elias. Por isso é bom nos perguntarmos sempre: como formamos a ideia que temos de Jesus Cristo? De onde retiramos aquilo que forma a nossa crença nele? Há um sábio provérbio chinês apropriado para essa circunstância. Diz esse provérbio, abre aspas, nunca é tão fácil se perder como quando se julga conhecer o caminho. Nunca é tão fácil se perder como quando se julga conhecer o caminho. Nessa cena da transfiguração, ficam claros alguns aspectos fundamentais de Jesus. Primeiro,
Jesus está disposto a ir até as últimas consequências com o seu projeto de reino de Deus, incluindo a morte. Segundo aspecto, está prometida a sua glorificação mediante a ressurreição. Terceiro aspecto, Deus está presente em todos esses acontecimentos da vida de Jesus. É essa nuvem que envolve a todos. Quarto aspecto, Jesus é a expressão e a palavra mais evidentes de Deus para a humanidade. Em Jesus, Deus se dá por inteiro. Ele se identifica completamente em seu Filho. Nenhum outro profeta, nenhum outro personagem pode substituir Jesus. Isso quer dizer algo muito simples e sério. Vamos ver. Não há outro modo de conhecer e obedecer a Deus, a não ser conhecendo e seguindo Jesus Cristo, seu Filho. E para conhecer o Filho, basta observar o seu estilo de vida. Seu projeto revela-se na maneira dele ser e atuar neste mundo. Agora, assim como Pedro e outros discípulos, podemos viver em uma permanente contradição. Como nos adverte um teólogo espanhol de saudosa memória, José Maria Castillo, que nos diz, abre aspas, por um lado vai a nossa fé, enquanto o seguimento de Jesus não focaliza nossas vidas no mesmo projeto de humanização que traçou a vida de Jesus para nós. Fecha aspas. Qual é a solução? Há uma só. Nós, que nos consideramos cristãos e cristãs, necessitamos interiorizar a nossa religião, a fim de reavivar a nossa fé. Isso quer dizer que não basta ouvir o Evangelho de maneira distraída, rotineira e desgastada, sem desejo algum de escutar. Não basta tampouco uma escuta inteligente, preocupada somente em entender. Necessitamos escutar Jesus vivo no mais íntimo de nosso ser. Precisamos escutar a boa nova de Deus, não a partir de fora, mas a partir de dentro. Foi uma alegria ter vocês aqui acompanhando essa reflexão comigo. Faço votos que todos tenham uma belíssima jornada. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.